Olá, viajantes, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha viagem que eu fiz a Puglia. A Puglia é o salto da bota. E chegando em Bari, no aeroporto, alugamos um carro, finalzinho da tarde, e tínhamos esse lindo pôr do sol nos acompanhando até o hotel onde chegamos. No dia seguinte, pegamos como ponto de partida o charmoso centro histórico de Bari, chamado também de Bari Vecchia. Aqui nós temos o Castelo de Bari. Em seguida, nós temos ali a entrada para o centro histórico, que ele é bem pequeno, dá para fazer um passeio de meio-dia e ele é muito charmoso. Tem basílica, tem a catedral e fizemos vários passeios até chegar no Adriático. O bacana do centro histórico da Itália é que não passa carro na maioria das ruas. Então fica bem tranquilo para a gente poder passear e se perder nessas ruas bem estreitas. A atmosfera de Bari é encantadora. Tem muita comida de rua, como as sgagliose, que são a polenta frita, focaccia barese, e também podemos visitar a grande Basílica de San Sabino, San Nicola, que são igrejas enormes, especiais, com muitos visitantes aqui no centro histórico de Bari. E aqui na Basílica de San Nicola também tem os restos mortais desse santo, que é considerado o Papai Noel na Europa. Eu amei Bari pelas suas ruas estreitas e vielas, parece um labirinto. Nos perdemos nesses labirintos e depois continuamos a nossa viagem rumo à próxima cidade. E olha só que lindo é esta região que passa ao lado do Adriático, chamado Lungomare. Volare, cantare, oh. Conhecem essa música? Com certeza, né? Eu não canto muito bem, mas vocês devem saber que eu estou na cidade de Domenico Modugno, Polignano Mare, essa cidade maravilhosa. E aqui está a estátua dele. Todo mundo quer tirar foto com ele, cantando, gritando esta música maravilhosa. Olha só essa pracinha, que bacana. É a praça principal de Polignano Mare, que também é chamada de Cala Porto, é a mais conhecida. Ela está cheia de falésias, casas brancas que desafiam a gravidade. Sim, sim, é um local muito popular para nadar e tirar fotos espetaculares. Tem um centro histórico também com ruas muito charmosas e miradouros que oferecem vistas panorâmicas para o Adriático. Coladinha a Polignano Mare, nós chegamos a Monopoli. É uma encantadora cidade da costa da Puglia. Ela é conhecida pelo porto de pesca, pelo seu centro histórico labiríntico, por essa atmosfera vibrante e é um destino popular que oferece uma mistura de beleza, história e cultura. Também é um excelente ponto de partida ou parada em qualquer roteiro pela região, e nós também resolvemos parar para almoçar por aqui. O centro histórico de Monopoli apresenta ruas estreitas e sinuosas, becos, praças escondidas, as casas todas caiadas e de branco, às vezes com detalhes azuis, edifícios barrocos, e acaba nos trazendo assim um ambiente bastante pitoresco, né? Ela é muito fácil para explorar a pé e para descobrir a verdadeira essência de Monopoli. Podemos perceber que Monopoli tem um charme genuíno de cidade de pescadores, mas com uma oferta turística muito grande, né? Com muitos bares e restaurantes que servem peixe e marisco fresco, pizzas deliciosas e especialidades puglieses. É um ótimo local para desfrutar de um aperitivo à beira-mar ou de um jantar romântico, concorda comigo? Aqui temos pequenas praias e enseadas rochosas e arredores
da cidade, né? Como a popular Cala Porta Vecchia, localizada logo abaixo das muralhas do centro histórico, onde podemos fazer um mergulho rápido ou relaxar ao sol. Também tem outras opções que incluem a Cala Cosi e Porto Rosso. Temos também o Castelo Carlos V, que é uma fortaleza à beira-mar, construída no século XIV para defender a cidade. Ele oferece várias vistas panorâmicas para o Adriático e para o porto. O Porto Antigo, ou Porto Vecchio, que está no coração da cidade, é onde ficam os coloridos barcos de pescas tradicionais, chamados gozzi, que eles balançam suavemente na água. É um ótimo lugar para observar a vida local, passear e fotografar. Estão de acordo? Após o almoço, fomos buscar uma prainha discreta, né, mais privada, e encontramos a Cala Corvino, uma prainha de difícil acesso, né? Mas como eu busquei bastante aqui no Google Maps, olha só, cheguei lá, uma escadaria bem grande, difícil acesso, né? Para alguns, com pouca mobilidade, mas valeu muito a pena porque a água estava muito quente, muito limpa. E essa área rochosa, olha só que maravilhosa. Gente, eu me joguei ali naquela água e aproveitei esse finalzinho de tarde, que foi muito bom. Seguimos viagem e chegamos ao nosso hotel em Alberobello. Esse hotel foi um achado, gente, uma maravilha, gostei muito dele. No primeiro piso tinha ali uma entrada com uma pequena cozinha, uma sala e a escadaria que nos levava ao quarto. Olha só esse quarto, que charme! Muito espaçoso, muito gostoso. Tinha uma varanda, uma sacada, uma terraça que poderíamos observar parte da cidade daqui. O que eu mais gostei foi isso, olha só. Finalzinho da tarde também. Fomos conhecer um pouquinho das casas Trulli e já me apaixonei com esse pôr do sol na cidade. Saímos para jantar e no retorno, mais uma surpresa. Estou mostrando aqui para vocês um pouquinho de como é a noite na cidade, muito animada. Nossa, achei assim incrível, uma atmosfera vibrante, contagiante, muitos turistas. Achei incrível. Enquanto vocês curtem o vídeo, eu vou contar um pouquinho sobre Alberobello. É uma pequena cidade no sul da Itália e ela é mundialmente famosa por suas exclusivas casas de pedra com telhados cônicos, conhecida como Trulli, Patrimônio Mundial da Unesco desde 1996. E o mais bacana é que a cidade oferece uma experiência arquitetônica e cultural singular, que nos leva a conhecer um cenário quase como de conto de fadas. A cidade está dividida em Rio Monte e Aia Piccola, onde está a maior concentração de Trulli, né, de acordo com os dois bairros. Rio Monte é a área mais turística e movimentada. Aqui tem cerca de 1.000 trulles espalhados por um lado da colina e muitos deles foram convertidos em lojas de café, souvenir, restaurantes e até pequenas acomodações. É um lugar perfeito para comprar lembranças, provar produtos locais e tirar fotos icônicas. Embora seja mais comercial, né, com essa beleza e singularidade de construções, são ainda muito impressionantes. A Aia Piccola, ela está localizada do outro lado da colina. É um bairro mais residencial e menos turístico, porque em Aia Piccola tem mais ou menos 400 trulli. E desse lado da cidade dá para ter uma visão, digamos, mais autêntica da vida em um trulo, longe das multidões, né? É ideal para uma caminhada tranquila e para observar os moradores locais. Além desses dois bairros de Trulles, também tem outros pontos de interesse, né? Que eu poderia colocar aqui para vocês. O Trullo Sovrano, que é o único trulo de 2 andares em Alberobello, que foi transformado em um museu que mostra como era a vida em um trulo no passado. Então, também temos a igreja de Santo Antônio de Pádua, é uma igreja construída em forma de trulo, muito lindinha, com telhado cônico, uma torre sineira.
Uma outra visita interessante é o Museu Etnográfico, que mostra como é a vida nos Trulli. Então, me conta, gostou dessa cidade e gostaria de conhecê-la? E a nossa próxima parada foi Locorotondo, que é um dos vilarejos mais encantadores e pitorescos do Vale di Itria, na Puglia, sul da Itália, que é conhecida pelo seu centro histórico perfeitamente circular, por isso o nome Locorotondo, que significa lugar redondo. E é uma cidade branca e também é um patrimônio mundial da Unesco. Oferece uma experiência bem autêntica e tranquila, mais longe das multidões e de outros destinos mais famosos como o anterior. Chegamos nessa praça que fica no topo da colina e oferece uma vista espetacular sobre o Vale da Ítria, que é pontilhado pelos Trulles ao fundo. Aqui também temos o centro histórico circular, que é a característica mais distintiva de Locorotondo, né, com casinhas brancas, como já citei antes. Como vocês podem perceber, caminhar pelas ruas aqui é como viajar no tempo, pois cada esquina revela uma nova vista ou um detalhe encantador. Conhecemos a Igreja Matriz de São Jorge, é uma impressionante igreja neoclássica com uma fachada imponente e um interior ricamente decorado. E, além dela, tem um jardim público. Enfim, Locorotondo é um lugar para desacelerar e apreciar a beleza simples. A atmosfera é calma e relaxante, perfeita para passeios sem pressa. E a cidade também é conhecida pela sua produção de vinho branco. E o que mais me chamou a atenção foram essas ruas estreitas, adornadas com vasos de flores coloridas, varandas com detalhes, por exemplo, essa com o nascimento de um bebê, muito bem cuidada, e cada detalhe que revela o cuidado dos seus habitantes. Então me respondam, por que visitar Locorotondo? Pela autenticidade? Pela beleza arquitetônica, pelas vistas deslumbrantes, pela sua localização bastante central, no Vale da Ítria, que é próximo de Alberobello, Cisternino e Martina Franca. Enfim, é uma joia da Puglia. Eu diria que é ideal para quem procura um refúgio tranquilo e charmoso, imerso na beleza e na história da região. Ainda não era horário de almoço, mas passando por essas ruelas, com tantas mesinhas para as pessoas se sentarem, me diga, não dá vontade de ficar por aqui, tomar um chá, um café, ou ficar deslumbrando somente da paisagem das pessoas passando durante o dia? Eu simplesmente me apaixonei por essa pequena cidade chamada Locorotondo. E você também? Comenta aí, dá um joinha se está gostando do vídeo. Inscreva-se para receber mais, que eu vou continuar a minha viagem, a parte 2. E seguimos viagem. E seguimos a nossa próxima parada, Martina Franca. Martina Franca também é uma elegante cidade localizada na Puglia e ela é conhecida pela sua arquitetura barroca e rococó.
A cidade oferece uma atmosfera sofisticada e um contraste com os vilarejos de Trulli que estão ali bem próximos, apresentando uma beleza mais clássica e monumental, como podemos ver nesses vídeos. Bem, aqui o centro histórico de Martina Franca também é um labirinto de ruas estreitas e sinuosas, praças charmosas, edifícios imponentes que exibem a opulência do século XVIII. A cidade é, na verdade, um museu a céu aberto, tanto de arquitetura quanto com portais elaborados, varandas trabalhadas e igrejas ricamente decoradas. Tem vários desses portais de entrada e saída quando a cidade era murada. Mas o que me encantou foi a Praça Central. Além, é claro, desse monumento aqui que eu achei uma graça. São várias mãos entrelaçadas ali, né? Um lugar muito legal para tirar muitas fotos. Martina Franca é uma daquelas cidades que exalam elegância tranquila. Ela é menos turística que Alberto Belo ou Poliano Amari, o que permite que a gente tenha uma imersão mais autêntica da vida local. Ela também é conhecida pela gastronomia. Dizem que a culinária local é deliciosa e com destaque para a carne, especialmente o capocolo de Martina Franco, um tipo de salame curado. E também tem os produtos frescos da região. Os restaurantes oferecem pratos tradicionais da Puglia acompanhados pelos vinhos locais. E eu me arrependi de não ter almoçado aqui, porque os preços estavam muito bons, se comparado com a cidade que eu fui depois. E estamos em frente à Basílica de San Martino, a principal igreja da cidade dedicada a São Martinho. É uma obra-prima do barroco local, com uma fachada espetacular e um interior ricamente decorado com mármore, estuques e obras de arte. E o mais impressionante, Palácio do Cali, o ponto focal da cidade, um dos mais belos exemplos do barroco pugliese. Este grandioso palácio já foi residência dos duques Caracciolo e impressiona com seus pátios internos, salas afrescadas e uma fachada imponente. Hoje abriga prefeitura, museus e galeria de arte. Então, se você está gostando de Martina Franco, faça como eu. Se perca nessas ruas, nessas portas de entrada da cidade, porque ela é uma parada essencial para quem busca uma experiência cultural mais profunda e uma apreciação da beleza arquitetônica no coração da Puglia. Hora do almoço, estamos chegando em Cisternino, uma outra cidade pitoresca no Vale da Ítria, conhecido pelo seu charmoso centro histórico, ruas estreitas e atmosfera autêntica. É também muito bem preservada e oferece uma experiência tranquila em comparação com alguns dos seus vizinhos famosos. O dia estava quase terminando quando chegamos em Lecce, conhecida como a Florença do Sul, é uma cidade deslumbrante da Puglia, famosa pela sua arquitetura barroca. E aqui vamos ficar 2 dias para explorar os principais pontos turísticos e conhecer um pouco mais da atmosfera única dessa cidade. E em Lecce, seguimos em direção à Piazza Duomo para explorar uma das praças mais impressionantes da Itália. Ela é cercada pela Catedral, o Palácio Episcopal e o Campanário maravilhoso, o qual nós subimos no dia seguinte. A Basílica de Santa Croce ou Santa Cruz é essa joia do barroco leccese e ela tem uma fachada ricamente decorada. E por dentro, então, uau, é de
você ficar assim admirando cada detalhe. Ela é realmente riquíssima em detalhes barrocos. Vale muito a pena o passeio e aqui é gratuito. Lembrando que Lete tem mais de 25 igrejas a serem exploradas. Depois seguimos em direção ao Anfiteatro Romano, um sítio arqueológico também no coração do centro histórico. Em Lete, os pontos turísticos são muito próximos um dos outros, então é fácil explorar toda a cidade. Próxima visita foi o Castelo Carlo V. Esse castelo atualmente é utilizado para eventos culturais e exposições temporárias. E também é possível visitar as caves do castelo, as galerias que foram trazidas à luz de debaixo do fosso. E atualmente é possível visitar a Galeria Sul, que conecta a Torre de San Giacomo à Torre Trinità. O castelo está aberto de terça-feira a domingo, das 10 às 20 horas, e o preço do bilhete para o tour guiado inteiro é de 8 euros. O Castelo de Lete é a maior estrutura fortificada da Puglia. Para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 1000 anos. Pois é, ele começou a ser construído em meados ali do século XII, na época de Rogério II de Altavilla. E o que podemos ver no castelo? Bem, é um local bastante dinâmico que combina uma história militar com atividades culturais contemporâneas e podemos explorar o pátio interno. Ele tem o acesso gratuito, se você não quiser fazer a visita acompanhada com o guia, onde pode apreciar a arquitetura imponente da fortaleza. Há também bastões e caminhamentos superiores de defesa, que nós temos aqui, por exemplo, de Santa Trinità, de Santa Croce, São Martino e San Giacomo, que nos levam aos caminhos superiores e circundam todo o perímetro do castelo, oferecendo vistas interessantes dessa estrutura que é magnífica e ainda está em pé e pode ser explorado. Toda visita leva em torno de uma hora e meia, e eu recomendo que vocês cheguem alguns minutos antes do horário desejado para adquirir os bilhetes, né, e aguardar o grupo ser formado com horários pré-fixados pelo castelo. Os horários do tour também podem ser consultados no site oficial do Castelo Carlo V. Depois de tantas visitas pela parte da manhã, é hora de sentar e relaxar numa praça muito simpática que nós encontramos ali, chamado Praça Giuseppe Garibaldi. A praça, ou Jardino Giuseppe Garibaldi, é um oásis de tranquilidade e beleza no coração de Lecce, e ela é frequentemente referida como Vila Garibaldi ou Vila Comunale. Continuando nossa caminhada, entramos nesse palácio chamado Dei Celestino, que abriga os escritórios da prefeitura e da província de Lecce. Ele tem mais de 3 séculos e é um exemplo de arquitetura barroca, muito linda, por sinal. Reservamos um momento para conhecer algumas das muitas igrejas de Lecce.
E a Igreja do Carmo, muito imponente, achei ela assim magnífica, né? Começou a ser construída em 1481 e apresenta uma fachada dividida em 3 setores, ricamente adornada por estátuas, festões. Essa igreja também tem uma cúpula que é singular, feita com maiólicas brancas e verdes, e é um dos poucos exemplos desse tipo de cobertura em Lecce. E o interior dela, então, em forma elíptica, como vocês podem ver, ela abriga 14 altares barrocos e são todos projetados por Giuseppe Sino. Há também estátuas e telas em papel machê de artistas locais. E aqui, os turistas sempre dedicam tempo a observar a fachada detalhada, as esculturas e os ornamentos que demonstram a riqueza do barroco do local. E um detalhe importante, que essa igreja é uma das poucas com entrada gratuita. Para algumas igrejas é necessário ter ingressos, então nós compramos um pacote para visitar 7 igrejas e subir ao campanário de elevador com vista panorâmica da cidade. Esse pacote para as 7 igrejas, começamos aqui pela igreja de Santa Chiara, também muito barroca, e fica em frente a uma pracinha bastante simpática, olha só, com muitas vielas e comércio local. Construída em 1421, o interior dessa igreja é o grande destaque, porque ela tem uma planta octagonal alongada, um teto que imita uma cúpula, e essa técnica artística típica de Lecce é considerada um dos maiores exemplos em papel machê na Itália. E a decoração? É luminoso, arejado, altares barrocos, suntuosos e inovadores. Olha só isso, gente. Eu fiquei impressionada com tantos detalhes. Sério, os olhos têm que ser bem abertos porque dói. É muitos pequenos detalhes que deixam assim riquíssimo esse local e vale muito a visita. A 300 metros, nós temos uma outra igreja, que é a igreja de San Matteo, ou Santo Mateu, que também é tão fascinante arquitetonicamente como as outras que nós já vimos. A construção dela é de 1691 e 1700. Aqui percebemos a forma oval do espaço, que cria uma acústica e uma perspectiva diferente das igrejas de planta retangular ou em cruz. Os altares são laterais, né? Temos vários altares dedicados a santos e eventos bíblicos, que são obras de arte, com detalhes em mármore, estuque e telas. As igrejas em Lecce geralmente abrem pela manhã, fecham para o almoço e reabrem à tarde. Então, verifiquem os horários específicos no local, pois podem variar. No caso, a gente estava no domingo e estavam fechando às 16 horas. Já está no finalzinho da tarde e fomos à Torre do Sino, ou Campanário, uma das mais visitadas em Lecce, assim como a Duomo, que está ao lado. É um dos símbolos da cidade e oferece uma das melhores vistas panorâmicas. Ela foi construída entre 1661 e 1682. A torre possui 70 metros de altura e é uma das estruturas mais altas da cidade e da região, tornando-se um ponto de referência visível de vários locais. E como vocês podem perceber, aqui do topo da torre, podemos desfrutar de vistas deslumbrantes de 360 graus sobre Lecce e arredores. E o legal de subir aqui, que é possível ver a arquitetura barroca da cidade vista de cima, né? Os telhados, as outras igrejas e em dias claros até mesmo o mar Adriático. Depois do jantar, fomos passear um pouco mais pela cidade e encontramos esse show na rua. Sim, achei magnífico, tango público. Tinha muitos turistas por ali e paramos também para apreciar esse magnífico espetáculo inesperado por nós. E assim finalizamos o nosso dia em Lecce.